ainda nem é cópia, esse modelo está fazendo o maior sucesso por aqui. Esse modelinho veio através do Instagram, durante uma viagem da influenciadora venezuelana aqui ao Brasil, né? Atualmente ela mora lá nos Estados Unidos. E nessa viagem ela trouxe esse biquíni de crochê com nossa bandeira brasileira. E eu repostei lá na minha rede social e muita gente pediu para mim poder gravar essa videoaula. Então eu trouxe aqui para vocês a parte do top, né? Vocês vão acompanhar a produção. E durante a semana eu vou soltar a parte da calcinha. Vamos seguir exatamente a referência, tá bom? A única diferença é que não tem a modelo, né? O corpão da modelo e a linha utilizada lá fora é diferente da daqui pela elasticidade e a composição também, mas a gente chegou bem próximo dessa referência. Peço para você se inscrever no canal e ativa o sininho para você ser avisado quando a nossa próxima aula sair, tá? Uma boa aula para todos. Vamos lá para a nossa videoaula. Vamos usar nessa videoaula a linha Cleia duplo, tá? Vamos usar a agulha indicada no rótulo da embalagem. Aqui o texto dela é 295, cor canário 1289. As minhas outras linhas estão sem embalagem, mas eu vou deixar, tá, embaixo na descrição. Então aqui é a minha azul bique. E vamos também usar a verde bandeira. Aqui já com minha agulha número 2, eu vou iniciar pela cor azul bique. Vamos dar início aqui ao nosso trabalho. Vou fazer o anel mágico, é como se eu estivesse fazendo um nó simples. Vou ajustar aqui o anel fazendo um círculo. E o lado que vem do novelo eu jogo para o meu lado direito. Agora eu vou posicionar ele aqui e vou começar subindo 3 correntes. Prender bem aqui o fio para não soltar e faço 3 correntes. Vou dar uma leve ajustada aqui no anel mágico. E agora a gente vai iniciar fazendo um ponto alto duplo. Só que aí um ponto alto duplo, você vai esticar, vai tirar 2, sempre com a mão bem leve, para os pontos sair certinho. E tira 2, vai ficar com 2 na agulha. Novamente, eu vou repetir o processo, vou fazer um ponto alto duplo, vou tirar 2 pontos, vou tirar 2 e vou tirando até não ficar nada na agulha. E assim a gente já tem nossa primeira pétala da amostra. Agora eu vou fazer 4 correntes. 4 correntes equivale ao tamanho P e M. Se você estiver fazendo o tamanho G, você aqui nessa fase vai pôr 5 correntes. E vai repetir como eu estou repetindo a sequência. Agora a gente vai fazer novamente o ponto alto duplo. Vai tirar 2 e deixar 2 na agulha. E eu vou fazer 3 pontos altos duplos, para a gente repetir esse padrão. E sempre vou tirando 2 e deixando 2 na agulha. No último ponto é que eu vou tirar até não ficar nem ponto na agulha. E aqui eu tirei tudo. E fiquei com a outra amostra aqui na nossa, vai ser nosso brasão. E aqui eu vou repetir meus 4 pontos. Aqui eu vou repetir as 4 correntes e vou fazer essa sequência até ter um total de 8 pétalas. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Aqui a gente já chegou no final dessa amostra, já fizemos as 8 pétalas. Agora a gente vai finalizar aqui para ir para a próxima carreira. 1, 2, 3, 4. Vou entrar aqui. Logo em cima aqui, onde começou a minha amostra, né? Na próxima. Vou entrar bem mesmo no pico dessa amostra. E agora eu dou uma ajustada no meu anel mágico. Posso puxar ele sem nenhum problema. E vai ficar assim.
A partir daqui que a gente vai fazer os aumentos para formar o tamanho P, M ou G. Se você for fazer o tamanho P, você vai fazer 4 pontos baixos aqui em cada intervalo. Se for fazer o tamanho M, como eu, você vai fazer 6 pontos baixos nesse intervalo. Se for fazer o tamanho G, que vai ter 5 correntes ao invés de 4, você vai fazer 8, tá? P4, M6 e C e G8. A partir daqui, eu já venho direto aqui nas minhas correntes e vou trabalhar meus 6 pontos baixos, que é o que vale ao tamanho M. Já botei 4 aqui, agora eu vou terminar, faço 5 e 6. Feito isso, eu já pulo aqui para esse próximo espaço de correntes. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou trabalhar assim até chegar no final dessa carreira. Cheguei aqui no final, ele vai ficar assim. Você já pode fechar com um ponto baixíssimo e cortar o seu fio, que agora a gente vai começar a parte amarela, né? Vou mostrar aqui nessa amostra que eu tenho do tamanho P, e agora a gente vai fazer essa parte aqui onde fica o nosso triângulo. Essa forma aqui é do tamanho P. Terminando aqui, eu vou comparar os dois tamanhos para vocês verem como fica, tá? Ele fica bem pequenininho, bem bonitinho. Aí a diferença entre ele é de 1 centímetro em toda a base, tá? Do tamanho que a gente tá confeccionando. Então, vamos lá continuar aqui. Aqui eu já arrematei, né? Vou cortar um pouco mais, que a gente passa o amarelo por cima dele, para não fazer tantos arremates. Então, vamos lá. Aqui com o meu amarelo, eu posso escolher uma das pontas, né? Posso escolher qualquer espaço. Quando a gente vai pular, fica um espaço aqui em cada pico, né? Em cada pétala. Quando a gente pula, fica esse espaço aqui entre um e outro. Então, é nesse espaço aqui que a gente vai começar a trabalhar. Vou fazer aqui o meu nozinho. Vou passar ele aqui, tá? Posso escolher qualquer espaço desses, como eu falei, né? Espero que dê para visualizar bem aí. E vou passar aqui minha correntinha, vou puxar aqui para frente, vou fazer um ponto baixo. Em seguida, faço mais um ponto baixo, vou fazer um espacinho com uma corrente, faço mais dois pontos baixos. A partir daqui, eu vou preencher ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Você pode vir também no espacinho aqui, tá? Que pulou, que forma também um ponto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá bom? Nesse 11 aqui, você vai repetir esse processo aqui, tá bom? Essa parte aqui a gente vai intercalar. Vai fazer uma pétala com aumento e outra sem. Essa com aumento e outra sem. Até a gente conseguir formar aquele quadrado, tá? O quadrado, a gente bota ele em pé, aí vai formar o retângulo. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nesse ponto de trás, botar 2 pontos baixos, uma corrente e 2 pontos baixos. E você vai repetir 11 pontos. Vai contar 1, 2, até chegar aqui nessa outra ponta, tá? Então, aqui eu vou me certificando que todos os lados vão estar com 11 pontos, tá? Aqui eu fiz 1, 2, 3 e vou contar 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Cai novamente aqui, bem em cima do nosso pico, tá? Então, você vai repetir, ó, note que já tá formando aqui, o terceiro lado eu já vou formar, tá bom? O terceiro lado aqui do nosso quadrado, que a gente vai, né, deixar ele em pé, né, com a ponta pra cima e outra pra baixo. Aqui a gente já está no nosso último ponto e já vem aqui direto aqui nessa primeira correntinha que a gente subiu. Vai fazer um ponto baixíssimo. Vai caminhar até aqui, onde ficou essa corrente, tá? Vai ficar mais ou menos aqui, né? Que ela não abriu muito. E eu vou subir 3 correntes, fazer mais uma corrente para dar espaço. E no mesmo lugar, vou fazer um ponto alto, fazer uma correntinha para dar espaço. E mais um ponto alto, tá? Então, essa minha quina, né, que eu posso chamar de quina, vai ficar assim, com 3 pontos altos, né, intercalado por uma corrente. Então, agora, eu vou... Aqui a única diferença é que você vai fazer os 3 pontos altos, né, intercalado por uma corrente, e depois você continua a fazer essa intercalação, mas pulando aqui uma correntinha de base, né, do espacinho de base. Então, a gente vai fazer uma corrente, pula aqui uma corrente aqui, vou aqui na segunda frente e faço um ponto alto, né? Faço uma corrente, pulo um ponto e faço mais um ponto alto, até chegar na próxima ponta, tá? Deixa eu ir adiantando aqui e eu mostro lá quando eu chegar lá na próxima ponta. Aqui eu já terminei, aqui eu já vou fazer uma corrente e vou vir aqui direto. Assim que eu fizer o ponto alto, logo aqui nesse primeiro ponto baixo desse mini leque que se formou aqui embaixo, eu já venho aqui no meio e vou fazer meu ponto alto, fazer uma corrente no mesmo lugar, um ponto alto, uma corrente, e no mesmo lugar onde a gente fez aquela corrente, vou fazer um ponto alto. E assim eu vou fazer por toda a volta. Vou repetir a mesma sequência. Se ficou alguma dúvida, vocês voltam um pouquinho o vídeo para poder acompanhar, tá bom? Vai ficando assim. Aqui já cheguei no final aqui dessa carreira amarela, e a gente vai se certificar que todos os lados estão com a mesma quantidade de blocos de pontos altos e correntes. Aqui eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Tô com 7. Vou contar aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E também, mãe. Tá. Porque também tô interessante. Tá, 6, e aqui é o 7º, né? Que eu vou fechar agora aqui com vocês. Pronto. E aqui a gente já formou aqui a parte amarela do nosso brasão. E agora a gente vai contornar. A partir de agora a gente vai trabalhar com 2 pontos baixos em cada espacinho desse que ficou de uma corrente. Cada espaço de uma corrente que se formou. Então, vamos lá. 2 pontos baixos. Novamente, 2 pontos baixos. E eu vou seguir essa volta só fazendo meus 2 pontos baixos, cada corrente que se formou aqui na carreira de baixo, tá bom? Então, vamos lá, vou terminar aqui o meu, vocês terminam o de vocês aí. Ficou um pouquinho fora da câmera. Então, vamos aqui, certo? Então, você vai fazer 2 pontos baixos em cada espacinho desse de uma corrente. Então, vou continuar aqui o meu e a gente volta juntas
já na parte verde, né? Deste biquíni. Cheguei aqui no final, eu vou cortar minha linha. E também já posso arrematar aqui meu trabalho, tá? Posso dar um pouquinho? Pode. Aí eu vou arrematar aqui meu trabalho. E vou trabalhar agora com a cor verde. Vou pegar aqui a cor verde, fazer aqui o nozinho inicial. Posso escolher qualquer lado também, mas eu vou começar aqui bem em cima desse ponto. A gente tem aqui a carreira que ficou 3 pontos em um único ponto aqui da base, tá? Então, vou escolher esse ponto do meio aqui em cima para passar aqui essa minha corrente do nó inicial e vou fazer aqui, ó, já 3 pontos baixos, que é para marcar aqui esse ladinho do quadrado, tá? Em todos os lados você vai fazer esses 3 pontos baixos. E agora eu já posso posicionar aqui, posso cortar mais também, posso cortar um pouquinho mais essa perninha, para já embutir ela aqui no nosso contorno. E eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base, tá? E vou seguindo lá até chegar na nossa próxima ponta, onde a gente vai repetir aqui, vai pôr 3 pontos baixos junto aqui em cima desse ponto. Certo, eu vou fazer aqui o meu e a gente volta com vocês. Cheguei aqui no meu finalzinho, tá? Vou já fazer aqui meu ponto baixo e ele vai ficar assim. Em cada ponta eu tenho um conjuntinho com 3 pontos baixos. E agora a gente vai fazer aqui essas partes que vai formar aqui esse quadradinho aqui onde vai ficar nosso passante, tá bom? Então a gente vai trabalhar logo essas diminuições aqui. Então vamos lá. Aqui eu vou subir um ponto baixo, tá? Uma corrente, no caso. E já venho aqui no próximo ponto, né? E faço mais um ponto baixo, vou ficar com 2. E eu vou fazendo aqui, vou contando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19 e 20. Filhinho, deixa a mamãe terminar, por favor. Eu te ligando. Não pode, gato. Aí aqui a gente vai ficar com 20 pontos, tá? Aqui a gente ficou com nossos 20 pontos, vou subir uma corrente e agora a gente vai começar a trabalhar nossas diminuições, tá bom? Aqui eu venho aqui, faço aqui um ponto baixo, né? Ó, subi minha corrente, aqui é como se a gente já tivesse um ponto. Aí aqui no próximo eu vou vir aqui e aí sim que eu faço minha diminuição, tá vendo? Faço aqui, ficando com um total de 2 pontos baixos, né? Que eu fiz minha diminuição aqui na frente. Aí eu vou contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Se a gente tinha 20 aqui, a gente vai ficar com menos 2 aqui. Eu não gosto de fazer a minha diminuição aqui no final, eu gosto de onde bate assim, aqui bateu 18, eu já paro, tá? Que aqui eu já vou fazer a diminuição, senão vai ficar com uns buraquinhos aqui.
E eu não gosto da textura, que depois a gente vem com mais uma carreira de ponto baixo e vai passar aqui por cima, vai esconder as imperfeições. Então, aqui bateu os 18, eu já paro. Então, eu vou fazer assim todas as carreiras. Vou fazer aqui uma corrente, ó, não venho aqui nesse cantinho, já pulo aqui e faço minha diminuição. Se aqui terminou com 18, agora essa carreira vai ter que terminar com 16, tá bom? Então, aqui, deixa eu só repetir. Quando eu cheguei aqui nos 18, eu fiz uma corrente, virei, não fiz nesse espaço, já vim aqui, peguei uma alcinha de uma corrente, vim aqui, peguei outra alcinha e fiz outro ponto e contei como 2 pontos baixos. E vou contando 3, 4, até formar 16, tá? 5, 6, 7, e vou fazer isso até chegar lá perto do finalzinho, que eu já vou voltar com vocês, tá bom? Então, você vai fazendo aí que vai afunilando, tá? Vai formando aqui esse triângulozinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Cheguei aqui e vou terminar esse finalzinho com vocês. Aqui eu vou subir uma corrente, né? Vou pular aqui esse espaço aqui, né? Vou pular aqui esse espaço e venho aqui, puxo uma alcinha, puxo outra alcinha e fica um total de 2 pontos. Aí eu vou contar 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou fazer a próxima carreira com 4, né? Que eu subo mais uma corrente, pulo esse espacinho aqui, venho pro próximo, tiro uma alcinha, tiro outra alcinha e fico com 2 pontos. E vou fazer 3 e 4. Aí aqui eu subi uma corrente, tirei uma alcinha, tirei a outra alcinha e 2 e finalizou aqui, tá? Agora eu vou arrematar. E a gente vai repetir lá do outro lado, tá? Vou arrematar aqui com um ponto baixo. E vai ficar assim, você já tem esse ladinho do seu biquíni. Lembrando que se você observou, a gente começou aquele lado pelo lado avesso, né? O lado avesso é esse que tem os nozinhos. Então, é interessante a gente começar do mesmo lado, tá bom? Então, aqui eu vou fazer minha laçada. E aqui, né, vou pular aqui uma corrente, vou vir aqui na próxima, vou passar a laçada, faço uma corrente e aqui eu já vou embutindo, tá, essa ponta. Então, aqui eu tô com 1, vou contando até a gente ter 20 pontos, igualzinho a gente fez lá do outro lado, tá? Aqui tô no meu 3, 4, e vou fazer até ter meus 20 pontos. 5, 6. Aqui, cheguei aqui, já fiz meus 20 pontos. E a gente vai fazer exatamente como fez aqui desse outro lado, tá? Vai subir uma corrente, vai pular aqui esse espacinho e vai tirar uma laçadinha e outra laçadinha. Então, aqui nessa carreira, você vai ter que terminar ela com 18. Aqui já é como se eu tivesse os 2 pontos na agulha novamente. Vou contar 3, 4, 5, até fazer os 18. A próxima com 16, a sequente com 14, 12, 10, até finalizar essa parte do triângulo. Eu vou terminar aqui essa parte, a gente já volta com todo o contorno. Chegando aqui já nessa parte final também, né, vou fazer aqui, fiz uma corrente e vou vir aqui já no final. 1, 2 e fecha. E vai ficar assim também. Coincidentemente, eu já acabei aqui do lado direito, tá? Não acabei do lado avesso, não acabei do lado direito. Mas se você acabou do lado direito, você vai fazer uma corrente
e vai virar, tá bom? Para poder ficar do lado certo. Se você acabou certinho, que nem eu aqui no lado certo, do lado que não tem esses nós, tá bom? Então, você segue fazendo como eu. Vou fazer mais uma corrente e vou vir direto aqui para esse ponto aqui de baixo e vou só contornar cada pontinho desse com um ponto baixo, tá? Você consegue aqui entrar fácil. Onde você botar a agulha, já vai certinho, ó, os seus pontos. Então, você vai, essa parte aqui embaixo, eu vou contornar tudo com pontos baixos, tá? E vou mostrar lá na ponta como eu faço pra gente virar. Então, esse lado não tem segredo, cada pontinho vai ser trabalhado um ponto baixo. E vai ficando assim. Onde tinha esse monte de nozinho que se formou aí no seu também, mas quando a gente passa essa carreira em ponto baixo, ó, eles vão sumir todos, tá? Então, você não se preocupa aí com o seu. Deixa eu ver se eu consigo pôr mais luz aqui. Não se preocupa quando fica formando esse nozinho, que essa carreira em ponto baixo vai ser a carreira de correção. Então, eu vou continuar aqui o meu. Cheguei aqui no meu final, só vou fazer aqui o último ponto baixo. Vou fazer uma corrente para mim continuar aqui nessa mesma direção, tá? Então, cada quina você sobe uma corrente. E eu vou continuar aqui fazendo um ponto baixo até chegar aqui nesse topo, tá bom? Então, vamos lá, você faz aí o seu, que eu vou seguir aqui fazendo o meu. Já vou arrematando aqui os fiozinhos que ficaram soltos, tá bom? Então, vamos lá. Cheguei aqui no topo, aqui nessa espaço onde ficou uma corrente, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Outro ponto baixo, uma corrente e mais 2 pontos baixos. E é somente isso. E sigo terminando aqui em toda a volta, né, com pontos baixos. Cheguei aqui no final, faço um ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntes. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou ficar com 2 pontos altos aqui. Vou fazer uma corrente de separação, vou pular um de base e novamente um ponto alto. Faço um segundo ponto alto no próximo ponto e a gente vai intercalando assim, para cada 2 pontos altos, uma corrente de separação e eu pulo aqui um ponto da base. E vou repetir aqui nessa parte de baixo que vai ser a nossa carreira de passante, tá bom? Então, vou pular um, vou aqui no segundo ponto, faço um, no próximo 2 pontos altos, separo por uma corrente, pulo de base, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. E vou intercalando essa sequência de uma corrente, pulando um ponto de base, fazendo um ponto alto, depois outro ponto alto, até chegar o fim dessa carreira, tá bom? Vai ficando assim. Cheguei aqui no final, vou fazer 3 correntes, fazer uma correntinha de espaço, vou vir aqui fazer um ponto alto, uma corrente de espaço e vou continuar fazendo, só que agora uma corrente por uma de base e um ponto alto. Uma corrente por uma de base e um ponto alto. Uma corrente, agora eu vou seguir assim fazendo até o final, tá? Quando chegar aqui na parte de cima, eu mostro como faz essa parte. Então, você vai fazer aí o seu. Vou seguir fazendo o meu com a corrente, pulo uma de base e um ponto alto. Vai ficar assim. Cheguei aqui em cima, vou fazer uma corrente, já vou cair aqui dentro dessa correntinha aqui que a gente deixou de espaço.
e vou fazer 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. E vou seguir repetindo toda a sequência. Uma corrente, ponto de base, um ponto alto, tá bom? E ficou assim, aqui essa parte de cima, onde vai passar também a nossa alça. E você vai seguir aí, que eu vou terminar aqui essa parte. Chegando aqui no final, fiz minha corrente, venho aqui, faço um ponto alto, uma correntinha, e aqui finalizo com um ponto alto, tá bom? Vai ficar assim, certo? E agora a gente começa a fazer, sobe aqui uma corrente, aqui nesse espaço eu venho com 2 pontos baixos, aqui entre um e outro eu faço um ponto baixo. Novamente aqui, eu faço um ponto baixo, tá? E venho fazendo um ponto baixo para cada corrente aqui da base, tá? Quando tiver esse espaço aqui de ponto deitado, que no caso aqui vai ser as correntes, você vai fazer 2 pontos baixos. Mas vai fazer, aqui não tem mais aumento nem diminuição, você só vai contornar. Onde tem uma correntinha, você vai fazer uma correntinha. Onde tem ponto alto, você vai fazer ponto baixo, tá? Ou melhor, onde tem correntinha, um ponto baixo. Onde tem ponto alto, ponto baixo. E em cada espaço aqui vai fazer um ponto baixo, tá? Não tem segredo, é só contornar sem aumentar e sem diminuir. Vou terminar essa volta toda e já volto com vocês aqui na parte dos acabamentos, tá bom? Que a gente agora vai pôr essa parte aqui, tá vendo? Linda, amarela com verde. E depois a gente vai botar o passante nele todo, né? Esse aqui eu fiz diferente, né? Não sei se dá pra vocês perceberem o tamanho P. Eu vi que não ficou legal, né? Porque o espaço entre a alça ficou muito grande. Aí assim fica mais bonito, fica mais harmonioso. Então aqui a gente vai aprender a fazer esse acabamento, vai forrar a peça bem bonitona, vai botar a alça, tá bom? Então vamos continuar aqui, que a gente volta com o acabamento da borda. Agora a gente vai para a parte aqui desse detalhe final, que fica muito bonito, ele parece ser complexo, mas garanto que ele é bem fácil. Vou deixar ele aqui e vou vir com minha linha amarela e a verde. E as duas linhas eu vou fazer o nozinho inicial, tanto na verde como no amarelo. Vou deixar os dois nozinhos aqui prontos. E agora na nossa peça, eu escolho uma das pontas finais para começar a fazer esse acabamento. Por quê? Porque como vai passar aqui a alça de lycra, ele vai esconder bem, tá? Esses arremates. Então, eu venho aqui para facilitar a visualização, vou aproximar aqui bem pertinho da câmera, para vocês verem. A gente vai trabalhar aqui, tem as duas correntes de cima, vamos trabalhar entre elas, tá? Aqui eu já começo a puxar o fio amarelo. E aqui eu posso apertar o nó aqui atrás, tá? Para ele não escapar. Sendo isso, eu vou entrar aqui na próxima corrente e vou puxar o fio verde. E a gente vai trabalhar alternando o fio verde e o amarelo. Eu gosto de trabalhar já com eles dois aqui, ponho aqui no meu dedo. Aí eu entro aqui na corrente à frente. E agora eu tô com o verde na agulha, eu venho aqui e puxo o amarelo. E vai ficando assim. O próximo eu vou entrar na correntinha da frente
E agora eu vou puxar o verde. Entro na correntinha à frente e vou puxando o amarelo. E vou alternando até fazer todo o contorno. Esse contorno você não precisa nem de aumento, nem de diminuições. É só contornando aqui em volta ao trabalho que a gente já fez, tá? Que do mesmo jeito vai contornar, só contornando até chegar aqui de onde a gente iniciou o trabalho. E é bem simples, né? Entra em uma corrente e outra e puxa o fio diferente da cor do que tá na agulha. Agora, o verde tá na agulha, eu entro puxando o amarelo. Amarelo na agulha, entro puxando o verde. E é assim que vai ficar. Atrás ele fica assim, tipo uma costura em tecido, tá? Então, se tiver assim o seu, vou mostrar aqui nesse. Se o seu ficar assim, então porque o ponto está saindo certo. Se não estiver ficando assim, você revê o vídeo como eu iniciei esse ponto, tá bom? Volta um pouquinho o vídeo. Aqui você tem que observar a cor que você terminou. Se aqui eu terminei com amarela, o ideal é terminar aqui com verde. Caso isso não aconteça, você pode utilizar esse espaço aqui para poder trazer a cor que está diferente dessa, tá bom? No caso, se aqui a minha tivesse acabado com amarela, eu ia utilizar aqui esse espaço para trazer uma verde, mas como a minha já finalizou verde e não precisei usar esse espaço, aí eu vou cortar aqui essa linha. E o que eu faço? Eu vou puxar um pouquinho ela aqui, vou tentar entrar aqui nesse ponto amarelo aqui por dentro. Tento entrar aqui por dentro e puxar o fio. E vai finalizar dessa forma. Aqui atrás, eu vou arrematar normalmente. Ó, finalizei com nó. Você pode usar essas duas perninhas e fazer um nó aqui atrás, tá bom? Você vai fazer um nozinho com essas duas pontas amarelas que sobraram e pode também fazer outro nozinho com essas duas pontas verdes. Aperta bem esse nó. Pode trazer aqui para frente a sua laçadinha, que já tá mais à frente. E eu posso dar outro nó e posso cortar esse fio. Como eu falei aqui nessa parte, a lycra que vem fazendo aqui o zigue-zague vai ficar aqui, então vai ficar bem perceptível. Quando ele estiver finalizado, eu vou mostrar para vocês. Eu corto aqui, né? Depois eu escondo a pontinha. Aqui também no verde é a mesma coisa, eu tento trazer ele um pouco aqui mais para dentro da peça. E posso também fazer mais um nó. E posso cortar. Não corta bem rente ao nó, tá? Deixa mais um pedaço de fio aqui, que aí você pode esconder. Depois, vai jogando aqui, ó, na trama e vai embutindo essa sobra, tá? Ó, vou embutindo aqui a sobra dos fios. E vai ficando imperceptível, tá? Só vai ficar um excessinho aqui do nó, mas, ó, fica bem perceptível esse arremate
Agora a gente vai para a parte, aqui você também já pode vir aqui, apertar aqui o anel mágico, vai inserir a agulha aqui bem no miolo, vai passar a linha aqui entre a pétala, puxar e fazer um nó. Posso vir aqui novamente entre alguns fios e vou puxando, escondendo aqui essa linha, tá? No anel mágico eu não recomendo você cortar bem rente ao nó, tá? Eu aconselho você esconder bastante o fio depois que fizer o nó, para não ficar tanto excesso de fio. E fica mais difícil de desmanchar. Aí agora sim eu posso cortar. Se quiser dar mais nós, pode, tá bom? Mas eu gosto assim, não desmancha, não vai desmanchar. Agora eu vou arrematando tudo, todos os fiozinhos que ficaram para poder ir para a parte do elástico. E é só forrar o biquíni e ele vai estar pronto. Aqui. E ele ficou lindo, ficou maravilhoso. Assim que aqui nessa parte de trás, é ideal você pôr o forro branco. Eu poderia já botar na cor da lycra, né, que eu vou utilizar para fazer a alça, mas como se trata de um brasão, né, a gente está remetendo um brasão, eu recomendo você botar aqui nessa parte que ficou vazada o branco. Por quê? Você adicionando o branco nessa parte que está vazada, aqui vai aparecer o fundo branco e vai aparecer as estrelinhas que se formam na bandeira. Então, se você tiver um forro branco, o acabamento fica melhor, tá bom? Fica com mais qualidade e remete mesmo à bandeira. Vou estar utilizando a lycra na cor verde bandeira, mas se você não achar essa lycra, pode estar fazendo um amarelo ou azul, ou se preferir não usar lycra, tá? Pode fazer sua alça de crochê mesmo. Eu vou terminar o meu, já volto com vocês o arremate desse ponto e como a gente faz para cortar e costurar a alça e o forro. Essa lycra não vai precisar de costura, eu vou mostrar o jeito que eu faço para a alça ficar certinha. Aqui, você com auxílio da fita métrica, você vai marcando 2,5 cm, tá? Para essa alça ela não ir afinando em alguns pontos. Então, venho aqui com essa canetinha mágica. Essa canetinha, ela é muito boa, que ela apaga com o calor do ferro, tá? Então, mas também essa alça, a alça também ela vai ficar dobrada, não vai aparecer, tá? E eu vou marcando aqui 2,5 cm. Você compra o tecido na largura e eu acredito que deve ter 1,5 m, 1,20 m o tecido, tá? Você pode usar toda a largura. Então, aqui eu vou marcando. Depois que eu marcar uma boa quantidade, tá vendo? Aí o que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui a minha tesoura e vou cortar. Vou cortando aqui com minha tesoura, onde eu marquei. E posso ir usando a parte de trás já como referência, né? Tô cortando aqui onde eu marquei, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Vou cortando onde eu marquei, 2,5 cm. Mais ou menos quando eu tiver uma tira legal, eu posso usar ela como base para o restante do corte, tá? Eu vou posicionando ela aqui, ó. E vou cortando.
Eu vou cortar a minha aqui e já volto com vocês. Aqui já cortei a alça, certo? Aqui eu já cortei toda a minha alça. Se a largura dessa lycra for de 1,5 m, com um único corte de 1,5 m, você consegue fazer as 2 alças, tá? Então, a largura do meu tecido, eu consigo fazer as 2 alças. Aí, aqui, antes de esticar, eu vou cortar ao meio. Ó. Aí, aqui, eu faço essa dobra aqui para poder ir esticando, começar a esticar. Vou botando ela aqui para dentro assim e estico, tá bom? Aí ela vai ficando retinha. Vou jogando as 2 pontas para dentro assim. Aí eu estico. Que é para essa parte que a gente cortou não vazar para fora, tá? Da alça. Que, como eu falei, essa alça ela não vai precisar de costura. Então, para ela ficar bem bonita, você vai fazendo isso, tá? Vai passando o dedo aqui para firmar, ó. Vai passando o dedo para firmar essa alça e ela vai ficando bem bonita. Eu vou fazer isso nas 2 alças e volto com vocês na parte da costura dessa alça no biquíni. Aqui as minhas alças já estão finalizadas, eu vou reservar aqui, que a gente vai para o corte do forro. No caso aqui eu vou usar um forro branco próprio para forro de biquíni. E agora, para marcar esse biquíni, eu venho aqui e posiciono ele bem abertinho, né? Você pode fazer isso também, a marcação, com lápis grafite, tá? E eu vou marcando aqui os pontos que eu vou cortar entre esses espacinhos que eu tenho aqui de ponto baixo intercalado, ou em correntinhas intercalados de pontos altos. E eu vou fazer essa marcação em toda a volta e vou mostrar para vocês aqui. É só fazer essa marcação e cortar esse molde, tá bom? Então, você vai fazer aí, se não tiver caneta mágica, pode fazer com lápis grafite, que também dá certo. Aqui eu fiz toda a marcação, vocês não estão vendo, né? Que eu fiz só pontinhos, mas eu vou cortar a primeira marcação e vou cortar 2 vezes, tá bom? Eu já volto com vocês. Os 2 forros já foram cortados e eles ficam assim. Agora, antes de aplicar o forro, eu vou vir aqui fazer a costura da nossa alça. Agora, na nossa costura, você pode utilizar uma linha de costura invisível ou uma linha na cor aproximada, tá bom? As 2 são recomendadas para essa peça. Linha de costura invisível você acha em qualquer armarinho da sua cidade, é só procurar por ela, tá bom? Ela é bem fininha e fica bem perceptível. Aqui eu vou pegar qualquer ponta da nossa alça, vou posicionar do lado avesso, já que no cantinho da parte amarela, vou tentar deixar bem aproximada aqui essa alça, porque o forro vai ficar em cima dessa ponta, tá? Não precisa se preocupar muito com essa ponta. Só quero que ela não fique muito grossa, tá bom? Aí aqui eu vou começar costurando aqui. Vou começar costurando ela para ela ficar bem firme aqui, bem fixada, para não correr risco. Que eu estou com um bojo pronto, já coloquei o forro aqui nessa parte, ó. Adicionei minha alça e ele tá aqui bem lindão, só esperando a outra parte.
Eu também estou aqui com o meu outro, na minha outra parte, eu vou adicionar a alça e o forro com vocês agora. Aqui eu escolhi minha linha invisível e vou estar fazendo essa costura. Aqui eu vou posicionar a minha alça bem rente, bem retinha aqui, pertinho aqui onde começa essa ponta do triângulo, né, do amarelo. E vou começar a dar meus primeiros pontos, fixando ele aqui na peça, tá? Eu vou usar a costura tradicional, sem segredo. Essa de vai e vem, tá? E aqui eu vou fixando bem. E eu vou costurando em direção ao topo aqui do biquíni, vou enrolando ele, posso até dar uma esticadinha. E vou fazendo essa costura, sem pressa. Você pode fazer aí no seu, eu vou fazendo aqui no meu. Nessa fase eu vou contornando esse biquíni todo para ficar bem firme, tá? Vai dobrando para ele não ficar tão grosso. E vai costurando. Eu vou terminar aqui essa minha costura e já mostro para vocês como ficou. Aqui em cima, se eu quiser, eu posso vir aqui, vou dar um ponto, tá? Para ele não ficar abrindo. E posso, se eu quiser, posso voltar fechando, né? Para ajudar ele ficar aqui bem retinho, tá? Eu cheguei em cima, costurei até aqui e tô voltando, costurando, fechando a alça. Eu vim aqui, costurei, subi costurando e aqui na volta tô vindo fechando aqui para essa alça não ficar aberta. E vou costurando. Cheguei aqui na parte de baixo, eu já fechei ele todo. Aí eu vou subindo e faço da mesma forma, tá? Vou costurando ele aqui no contorno todo até chegar lá em cima. Quando chegar lá em cima, você já vai poder arrematar. Deixa eu certificar que ele tá aqui bem no meio, ó. Certo? E vou vindo costurando. Eu vou terminar o meu aqui, vocês fazem o de vocês aí. Quando chega bem aqui em cima, para ficar bem firme a ponta, eu gosto de passar a agulha aqui para frente. E vou retornar com ela para trás. Que aí essa ponta, ela fica bem firme, tá? Agora é só arrematar, dar alguns nozinhos. E essa alça aqui já tá fixada. Agora eu volto com vocês na parte do forro. Ela fica assim, ó, bem bonita. Tá? E bem firme. Aqui já na parte do forro, né? Aqui eu já adicionei esse primeiro forro. E esse é o que eu marquei com a caneta. Então, eu vou vir aqui, vou fazer a ponta e vou deixar mais ou menos meio milímetro dessa borda. Aí aqui eu posso ir posicionando para não soltar aqui esse forro.
E você vai arrumando com alfinete mesmo. Se tiver excesso, você corta, né? Porque o forro sempre cede. Você põe o forro com a peça virada assim, com essa barriga aqui, tá? Que é pra na hora que desvirar, ela não ficar presa. Fica repuxando a peça. Então, eu vou alfinetar aqui o meu, né? Boto aqui rente com os pontos. E vou alfinetar e volto com vocês com a costura. Aqui depois de todo alfinetado, eu já posso vir tirando meus alfinetes e fazendo a costura. Eu posso começar aqui pela alça, ó. Já vou reforçando mais essa alça, passando aqui essa minha costura e aquela costura simples, tá? Costura de zigue-zague, ou zigue-zague não. A nossa é a costura simples, costura de laçada, tá? Vamos lá. E você vai fazendo isso até, pode usar esses nozinhos aqui do ponto, tem esses nozinhos, deixa eu ver se eu vou dar um foco aqui para vocês. Esses nozinhos eu posso usar como referência para essa costura sair de um mesmo padrão, tá? E aproveitando que a borda fica bem certinha. Então, você vai costurar em toda a volta e a gente já volta para passar aqui, né, o cordão no passante, tá bom? Então, eu vou terminar aqui o meu. Não tem segredo, né, essa costura. E você vai fazendo aí a costurinha de vocês, bem certinha. E a gente já volta, finalizando o nosso biquíni. A alça de baixo eu já apliquei aqui, né, o cordão de amarrar já apliquei aqui no o nosso passante aqui. E a gente vai agora fazer desse mesmo lado. Eu vou pegar aqui o cordão, você só tem que certificar que você fez a mesma quantidade dos dois lados, né? No meu caso aqui eu fiz 11, ficou 11 blocos com 2 pontos, tanto em um como o outro. Aí aqui eu fiz um nozinho para facilitar a passagem do fio. Aí você vê a posição que você começou nesse. Eu comecei com ele por cima, tá? Que ele vai dar uma sustentada. Aí eu da mesma forma, eu também começo aqui, tá vendo? Aqui era 2 pontos, mas um eu usei como arremate. Aí eu já começo aqui nele, passando. Passo aqui e vou passar aqui entre esses pontos, tá? Vou voltar aqui na casinha, nesse espaço. Eu acho que esse nó ficou um pouco grosso. Tentar diminuir. E aqui você vai entrar entre essas casinhas, porque assim fica bem apertadinho, tá? Aqui, e ajuda a não se movimentar tanto. Aí sempre vai ser assim, eu vou passar aqui nessa casinha. E vou voltar aqui nesse espaço. E você vai ajeitando ele aqui. E vai fazer isso até o final. Vai passar aqui no espaço dos 2 pontos altos. Entre um ponto e outro. Aqui eu acho que o nó não me ajudou, não. Eu vou puxar aqui, vou desfazer, que eu acho que vai facilitar. Ó, eu vou voltar aqui
nessa alça também. Então, vocês vão intercalando dessa forma que eu fiz agora, tá? O próximo vai entrar aqui, vai sair aqui nesse espaço maior e vai fazendo esse desenho com zigue-zague, tá? Então, você vai fazer aí o de vocês e eu já vou voltar aqui com o biquíni finalizado.